Voltamos com o Jornal da TVBE desta quinta-feira. Desde a semana passada, o Brasil está assistindo uma grande aula de democracia. Jovens trabalhadores estão nas ruas exigindo que seus direitos sejam realmente garantidos. O país já foi palco de outras manifestações. Vamos dar um giro na história dos protestos brasileiros. Farley Serri. 17 de junho de 2013, uma data que já faz parte de um capítulo importante da história do Brasil. Milhares de pessoas foram às ruas em várias cidades do país, querendo ser ouvidas, exercendo a mais pura democracia. Tudo começou com os manifestantes que saíram às ruas em São Paulo, em protesto contra o reajuste das tarifas do transporte público. A polícia perdeu o controle num exemplo claro de despreparo. Bombas de gás lacrimogênio, spray de pimenta e balas de borracha foram disparadas contra os manifestantes. Para os especialistas, o excesso dos policiais foi estopim para soltar o grito dos brasileiros, preso há muito tempo. Tem dois aspectos importantes aqui. As pessoas que viram aquela violência, lá em São Paulo e em qualquer outro lugar, ficaram insatisfeitas com aquilo, então puderam ir lá dar apoio físico durante as caminhadas para aquele grupo. Esse foi uma forma de, ao invés de diminuir o tamanho da manifestação, aumentá-lo, né? Porque tornou mais uma insatisfação, criou mais uma insatisfação. Ela não é um motivo político, ela não é um motivo de outra ordem, é um motivo civilizacional. Que eu não quero que a polícia faça isso, estou insatisfeito, eu vou lá berrar contra isso. Um dos momentos mais marcantes dessas manifestações aconteceu nesta segunda-feira. Cerca de 10 mil pessoas foram à esplanada dos ministérios em Brasília. Muitos deles ocuparam a cobertura do Congresso, sem bandeiras, sem líderes. Elas estão querendo que ouçam as suas insatisfações. E isso indica outras coisas. Partidos políticos não mais mediam meus interesses, sindicatos não mais mediam meus interesses, ONGs, gestores públicos não mais mediam meus interesses. Eu não quero ninguém no meio. Eu quero fazer democracia direta. Essa geração que vai às ruas hoje goza de uma democracia conquistada, com muito suor e sangue. Muitos brasileiros perderam a vida lutando contra um sistema covarde em um dos períodos mais negros da história do Brasil, a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Direitos cassados, censura nas artes e imprensa, partidos extintos. Mas apesar disso, o povo lutava, protestava. Nesse processo, pessoas foram presas, torturadas, exiladas. Muitos brasileiros perderam a vida. Hoje, alguns pais e avós que viveram esses tempos turbulentos devem olhar com orgulho para essa massa que cansou de protestar do sofá. Em 1984, os brasileiros, famosos e anônimos, tomaram as ruas em nome das diretas já e conseguiram o direito de escolher o presidente através do voto direto. O que aconteceu em 1989, com a eleição que levou Fernando Collor de Mello à presidência da República, com a proposta de combater a corrupção. Em 1992, milhares de estudantes em todo o país, no movimento chamado Caras Pintadas, foram às ruas pedindo a saída do mesmo presidente, que caiu diante de uma rede de intrigas e corrupção, o mesmo mal que ele dizia combater. A diferença que temos agora é que nesses outros dois eventos anteriores, nós tínhamos uma agenda comum. Ou era direta já e todo mundo envolvendo-se apenas com esse tema, ou fora Collor, cansamos de você e todo mundo estava na rua em virtude desse tema. Agora a diferença é que cada um tem uma insatisfação, às vezes até meio pessoal. Pode ser uma insatisfação relacional, dentro de casa, conjugal, política, coletiva, mas que não é assumida ainda por todo mundo. Agora as causas são múltiplas, não conseguimos nem negociar, porque você não tem uma pauta exatamente, não tem o líder, não tem mesa a negociar. De outro lado, que se essa é toda a força nesse momento, essa vai ser toda a fraqueza daqui ali adiante. Na medida que eu já tenha manifestado a minha insatisfação, eu vou perdendo as motivações para acompanhar esse movimento. Políticos da região também opinaram sobre as manifestações. O prefeito Jandir Bellini já autorizou a redução da tarifa do transporte público em Itajaí, antes mesmo das manifestações na cidade. Essa manifestação democrática da população, ela nasceu em virtude da indignação com o aumento da tarifa do transporte urbano. Mas ela tem outros objetivos. Ela incorporou um volume tão grande de brasileiros indo à rua que outros assuntos de interesse da sociedade brasileira
também estão sendo repudiados através dessa manifestação. E Itajaí não poderia ficar fora. Se as pessoas estão na rua para dizer que querem gestão mais eficaz do poder público, querem uma entrega para suas famílias de produtos que são de primeira necessidade, saúde, educação de qualidade, e ao mesmo tempo as pessoas estão protestando contra a corrupção moral e financeira que existe no Brasil. É isso, o mau uso do dinheiro público, isso é que está irritando o cidadão brasileiro. Os políticos já sabem todos que o que eles estão fazendo não está sendo representativo à população. Isso já foi dado o recado. Então eles estão preocupados com isso. Os fluxos, os caminhos para que as demandas das pessoas, minhas, suas, da população, possam chegar até os políticos, os gestores, aqueles que definem nossos futuros, nossa vida hoje, com recursos sobretudo, esses caminhos não podem ser mais os mesmos. E não podem mesmo. O Brasil demorou, mas acordou. A mudança deve iniciar um novo tempo. Tempo de manifestações legítimas, pacíficas em sua grande maioria, que representam um desejo de um povo por mudanças, um povo cansado de sofrer. Brasileiros e brasileiras que querem que os 5 meses que trabalham por ano só para pagar impostos sejam revertidos em serviços e benfeitorias para todos. Brasileiros e brasileiras que querem o fim do assistencialismo puro e simples, mais educação, saúde e valorização. Que não aceitam mais corrupção e desvio de dinheiro público, que não toleram mais pão e circo. É muito mais do que 20 centavos. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão.